Vamos ter mais uma entrevista importante aqui no 360. Nós recebemos Daniel Lima, presidente do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Daniel, muito obrigado pela oportunidade de estar conosco aqui, inclusive pela gentileza da pontualidade. Sei que estava em reunião, conseguiu concluir a reunião para estar conosco. E desde já quero registrar aqui que Larissa Rodrigues foi fundamental para viabilizar a entrevista. Infelizmente, por questões de saúde, não está com a gente hoje, mas voltará em breve aqui para o ar. Mas fica já o registro aqui do quanto a Lari articulou essa conversa. Bom, Daniel, queria começar com a informação que está na nossa tarde, um balanço que foi divulgado hoje pelo FGC, mais de 32 bilhões de reais pagos nas garantias que os credores têm direito e quais são os valores que ainda faltam. Pelo que eu entendi, ainda 1 em cada 5 credor do Master ainda tem a receber, é isso? Oi, Yuri. Eu que agradeço pela oportunidade. Desejo uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Esse é o balanço que a gente divulgou dos pagamentos com a data base de hoje, às 9h30 da manhã. Durante o dia a gente vai fazer algumas, com certeza vamos evoluir nesses patamares. A expectativa é que até amanhã, no final do dia, de todo mundo que se cadastrou na plataforma, a gente já consiga finalizar 90% dos pagamentos. E isso vai dar mais de 600 mil pessoas. E a gente tem mais ou menos 13% na nossa base, quase 100 mil pessoas que ainda não iniciaram o processo de solicitação da garantia. E é essas pessoas que a gente convoca a iniciarem o seu processo de pagamento para a gente terminar todo esse exercício aqui importante de ressarcir os investidores, os depositantes dos bancos liquidados. Pois é, isso é importante você colocar, Daniel, porque a gente está falando no plural, né? O Master é a instituição, o CNPJ mais notório desse caso, mas alguns outros mais recentes, como por exemplo o Will Bank, e que a gente tem informações ali de um segmento, né, de atendimento a pessoas com menor renda, que às vezes não têm acesso a todas as informações. Qual que é a expectativa aí de mais de 6 bilhões especificamente dos clientes do Will Bank e quando que deve ter início o pagamento a esses credores? A gente tem essa estatística, né, de que demora-se mais ou menos 30 dias para compilar a lista de credores, e o liquidante, indicado pelo Banco Central, com o apoio das equipes do FGC, trabalham para compilar essa lista no prazo mais curto possível. E quando a gente observa os últimos 5 anos, esse tempo de compilação estava mais ou menos rodando em torno de 30 dias. Mas o próprio caso do Master agora desafiou essa estatística e a gente tomou quase 60 dias para compilar a lista de credores. Isso tem inúmeras razões, todas operacionais, que vão desde o tamanho, né, da base de credores que precisa ser consolidada, mas também da qualidade dos processos e controles internos da instituição antes de ter sido liquidada. Se você tem instituições que conservam bancos de dados muito bem organizados, esse trabalho vai mais rápido. Se não está tão organizado assim, se você tem diversos prestadores de serviço envolvidos, isso costuma demorar um pouco mais de tempo. Então, por mais que a gente tenha os 30 dias como base, e a gente imagina que a Will vá tomar esses 30 dias também, existe sempre o risco, quando você chega na instituição e começa a realizar o trabalho, das coisas estarem um pouco menos organizadas do que você gostaria, e isso pode levar um pouco mais de tempo. Daniel, o Fundo Garantidor de Créditos é uma instituição relativamente recente, se comparado a outras instituições que atuam no mercado, no meio financeiro, enfim, mas que se tornou bastante importante porque deixa de se ter dinheiro público para ressarcir pessoas prejudicadas e passa a ser algo do próprio sistema da iniciativa privada. Agora, também a gente viu que neste caso do Master, pelas cifras envolvidas, houve muita discussão sobre quais aprimoramentos podem ser feitos para que esses recursos sejam usados apenas em situações de emergências e não façam parte de uma estratégia de negócios. A gente tem agora também uma série de informações envolvendo o Banco Regional de Brasília também com necessidade de recursos extra para conseguir ter recursos em caixa, liquidez.
Como é que você avalia se o caso do BRB é um potencial risco, digamos assim, para o uso de recursos do FGC e o que, na sua avaliação, ainda pode ser feito para aprimorar o trabalho e o papel que o FGC já tem para o sistema financeiro brasileiro? Legal. A sua pergunta permite a gente revisitar um pouco da história, né? O FGC ele foi criado em 1995, então no ano passado o FGC fez 30 anos atuando em defesa de depositantes e investidores, e com o objetivo de preservar a estabilidade do sistema financeiro nacional, de promover, de ser um agente de promoção dessa estabilidade do sistema financeiro nacional, porque isso é importante para a nossa economia. É difícil a gente imaginar um país, uma economia que cresça em meio à instabilidade do seu sistema financeiro. Então, a gente enxerga esse objetivo como importante para o próximo crescimento da economia real, ter esse nível de estabilidade. Ao longo desses 30 anos de vida do FGC, a gente já participou, já efetuou 40 processos de pagamentos de garantias. A gente está indo para o 43º, porque agora foram alguns CNPJs de uma vez só. Então é um modelo já testado, que funciona há muito tempo. Todo mundo que era elegível à garantia do FGC recebeu o seu dinheiro de volta e não houve corrida bancária, que é para isso que o FGC no fim do dia existe, para evitar corridas bancárias que desestabilizem a economia. A gente não comenta sobre operações associadas individualmente, mas o que eu posso te dizer é que a partir de 2008, além desse processo de pagamento de garantias, o FGC também atua em casos de bancos que tem um modelo de negócio comprovado, que o FGC acredite que um suporte, uma assistência àquele banco possa reduzir o custo para o próprio fundo, e ao reduzir o custo para o próprio fundo, ele reduz o custo para a sociedade, né? Porque as reservas do FGC são formadas por todos nós, pelos bancos, mas indiretamente também para os seus clientes. Então, se a gente entender que na negociação, para evitar algum prejuízo maior com uma liquidação de algum banco, existe uma possibilidade de fazer uma operação de assistência e preservar esse banco e preservar as suas atividades de forma que isso minimize o custo, o FGC está pronto para avaliar tecnicamente essas situações e, de acordo com a sua própria percepção, decidir se vai ou não fazer parte de algum tipo de operação de assistência. Nós conversamos com o Daniel Lima, presidente do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, a quem agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar conosco aqui. Muito obrigado e até a próxima, Daniel. Muito obrigado.